E já que estou falando de IA, conversar com o senhor aqui, começar com isso, né? Como que o senhor está vendo essa revolução aí e como que tem afetado a área, né? Para quem não sabe, Clóvis de Barros aqui, filósofo, escritor, professor, né? Como que tem afetado a área aí, a sua área? Bom, começo agradecendo o convite, uma alegria para mim também. Obrigado. Muito bacana estar aqui. Fiquei perplexo com a possibilidade de ter acesso às 11 plataformas por 59. Pô, eu tô nessa, viu? Então pronto aí, ó. Por favor, tô Bora. nessa. Vamos usar o cupom porque acho que vale muito a pena. Bom, a primeira pergunta que eu acho que alguém da minha área teria curiosidade de tentar responder é se a inteligência artificial substituirá um filósofo, né? E eu começaria propondo talvez uma questão um pouco mais fácil, que é talvez até mais próxima de mim, que é se a inteligência artificial poderia substituir um professor de filosofia. Olha aí. E eu estou convencido de que, por enquanto, não. Não, né? E por que não? Certamente não é pelo repertório, né? Pelo manancial de conteúdos, porque aí não há o que fazer. Mas é um pouco pelo que se exige de um professor em termos de... eu vejo três grandes áreas onde a inteligência artificial ela aparece apenas numa delas, né? A primeira grande área é uma reflexão de valores sobre onde queremos chegar com a educação e que tipo de ser humano estamos formando, para que tipo de sociedade, para que tipo de humanidade. E é claro que essa reflexão é uma reflexão que a inteligência artificial ainda não faz, porque ela, enfim, trabalha com um certo tipo de input que desautoriza talvez a possibilidade de uma transgressão que a inteligência propriamente humana pode realizar. Tal da ruptura dos paradigmas é uma possibilidade que ainda é exclusividade nossa. Sim. E eu penso que essa questão de valor é uma questão central da pedagogia, né? do ensino. Ou seja, o professor ele não é um mero repetidor, ele não é um mero seguidor de ritos e protocolos, mas ele é alguém que tem a possibilidade, o dever de refletir sobre, dada a nova realidade, que tipo de humano nós estamos educando, né? Então, essa é uma primeira... E se adapta também, né? Ali na sala de aula, né? Você tem que se adaptar, né? Claro, porque cada auditório é uma realidade de per si e é evidente que o professor tem aí uma sensibilidade, um saber prático acumulado que permite a ele, como você disse mesmo, adaptações e reconfigurações em cima da hora, improvisações que ainda são uma exclusividade nossa também. Então, esse aspecto dos valores, né? Na filosofia a gente chama de axiologia, né? Estudo dos valores, né? É através do estudo dos valores que a gente discute que tipo de vida queremos ter, que tipo de sociedade queremos construir, que tipo de humanidade, né? A que tipo de humanidade queremos pertencer, né? Um segundo aspecto inerente à atividade do professor, da escola e da pedagogia é um aspecto epistemológico de ciência no sentido de identificar para quem estamos educando, né? Ou seja, a ciência nos permite uma identificação de particularidades e características do educando que são absolutamente centrais para que o processo educativo tenha sucesso.
E essa dimensão epistemológica, digamos, poderíamos dizer assim, em termos de identificação dos traços de personalidade do nosso educando, o modo como ele constrói o seu repertório, que tipo de caminhos mentais ele percorre com mais facilidade para poder construir esse repertório, e tudo isso, claro, é uma ciência poderosa que nos ajuda a identificar, e isso ainda é coisa nossa. Por quê? Porque, como sabemos, a ciência é sempre uma oportunidade de revisitar nossas verdades e buscar novas, né? Mas nesse ponto aí, o senhor, não sei se o senhor já viu uma. Não sei se foi a BBC, que ela fez um especial sobre educação na China. Uhum, uhum. E ela mostrou os menininhos entrando na sala de aula e colocando uma tiarinha. Já viu Uhum. essa tiarinha? Não? Não? Então é o seguinte, né? Qual que era o lance? Era tentar identificar numa sala de aula, por exemplo, eu tô lá dando uma aula de matemática, 2, 3 estão prestando atenção, o resto não tá. Mas às vezes o professor ele não consegue identificar. Isso. E não consegue identificar a fragilidade de cada aluno. Então os alunos entram na sala de aula, cada um põe uma tiarinha. E aquela tiarinha vai fazendo todo um mapeamento e vai mandando num quadro para o professor. E aí isso junto com câmeras, Sei. porque a visão computacional é muito poderosa, então eles conseguem ver um aluno que, aquele aluno hoje ele está triste, por causa dos traços dele. Nossa. E aí o professor, com aquilo, ele fala, o que será que aconteceu com o Clóvis? Deixa eu chegar lá nele. E aí, com isso, eles conseguiram, assim, uma excelência gigantesca, porque eles conseguem atacar o problema, Entendi. entendeu? Pontualmente. Eu acompanhei à distância experimento semelhante no Quebec, mas não era tiarinha, era uma coisa infinitamente mais primitiva, com eletrodos. Não, então, eles fizeram bonitinho para a criança achar legal de usar, entendeu? Claro. E aí, bom, naturalmente que isso aí é a ponta de lança da pedagogia, quer dizer... mas aí, digamos, é a tecnologia a favor do professor, né? A favor do professor, exatamente, mas ainda não estamos na inteligência artificial, porque chegamos num terceiro aspecto, primeiro axiológico, segundo epistemológico. O terceiro, eu diria que é como educar, né? É o praxeológico, é como fazer. E aí, claro, nós temos num primeiro momento uma discussão metodológica importante, que o professor ainda tem, digamos, discernimentos que possam ser disruptivos e capazes de propor novas metodologias e inovações incríveis que talvez a IA ainda não consiga. E segundo ponto, nós temos uma questão propriamente de ferramentas, não é? De instrumentos. E é só aí, né, que de fato a inteligência artificial participa e esperemos que participe positivamente, contributivamente do fazer do professor. Então, a pergunta pode a IA substituir o professor? Aí eu digo de filosofia ou qualquer outro, e a minha resposta é, por enquanto, longe disso. Não é? Longe disso, por quê? Porque ainda há em todas essas avaliações uma dimensão de sensibilidade propriamente humana que é exclusividade nossa por enquanto. Então, nesse sentido, com certeza, os robôs sabem muito mais de qualquer filósofo do que qualquer professor. Com certeza, os robôs têm condição de conexões entre pensamentos de filósofos numa velocidade infinitamente maior do que qualquer professor, mas o ensino não é só isso, não é só a geração do conteúdo, o ensino ele tem, digamos, pré-requisitos de discernimento a médio e longo prazo sobre o papel da escola e da educação na sociedade, que ainda é uma questão propriamente política que depende da presença humana em definitivo. Então, essa é um pouco a minha resposta. A presença humana ela é fundamental, isso aí não tem como, né? Eu acho que talvez de tudo aí que o pessoal fala que vai tirar emprego e tal, o professor eu acho que não vai. O professor usar a inteligência artificial, óbvio que sim, né? Até mesmo para preparar uma aula, para poder preparar que fique claro
é preciso que o professor tenha muita noção da extensão Sim. da sua presença na sociedade. Eu falei aqui de valores, que tipo de educando queremos formar para o mundo. Pô, mas essa é uma discussão que durante 30 anos na universidade eu nunca tive. Então, é o que deveria ser. Deveria ser. Mas se você sair daqui e entrar na primeira escola, é possível que o professor sorria quando você disser isso. Fala, meu, eu já tenho que dar aula, já tenho que corrigir prova, já tenho que cuidar de um monte de peça que me aparece pela frente. Pais e mestres, e o diabo. Aí você me vem ainda com reflexões axiológicas sobre o papel da educação Aí na não, né? humanidade. Se liga, não tenho a menor condição de fazer isso. Mas aí é que está o tiro no pé, né? Porque abrindo mão dessa riqueza, o professor abre o flanco para argumentações do tipo, vamos botar então uma substituir, né? máquina no lugar, vamos substituir. Porque se fosse só uma questão técnica, talvez não dê nem pro cheiro. Não, isso eu acompanho isso aí. Se a gente pegar aí nesses anos recentes, né? Talvez a educação tenha sido a área que mais passou por uma grande transformação, né? Porque a gente teve a pandemia, tendo que mudar tudo para professores que não tinham, né? Dar aula online, que é uma outra pegada, um outro ritmo, Pois é. uma outra coisa. E aí, quando eles estavam se acostumando, tal, vem a paulada da inteligência artificial ainda em cima, né? O senhor tem encontrado com educadores, com professores, o que tem sentido? E até mesmo de gerações diferentes, porque, obviamente, né, tem professores mais novos que vão se adaptar muito melhor a isso. E vão ter professores, talvez, mais antigos, tal, que vão demorar um pouco, ou que nem vão se adaptar e vão... Mas é exatamente isso, né? Por incrível que pareça, ali mesmo onde deveria transitar um espírito renovado de mudança, de apreço pelas transformações do mundo, o que muitas vezes a gente encontra é o apego. Apego total, né? As coisas... A certas práticas, a certos ritos, a certas fichas, a certos conteúdos. Mas isso aí é ficar numa zona de conforto, não é? Pois é, mas assim, é absolutamente nefasta, né? Porque na hora que você ignora um mundo que se transforma numa velocidade insólita e única na história, e você chega lá com as tuas fichas como se nada tivesse acontecido de um ano para o outro, é possível que algum dia se dê conta que você tenha se tornado obsoleto, não é? Que você esteja ensinando a respeito de um mundo que não existe mais e para um mundo que tampouco existirá mais. Né? Então, nesse sentido, eu imagino que há uma responsabilidade da educação formal, escolar, se quiser continuar existindo e se quiser resgatar um pouco da legitimidade que um dia teve na sociedade, pois é preciso que tenha a condição de olhar para o mundo com o olhar que é o seu, que não é um olhar de submissão às coisas do mundo, mas que é um olhar crítico, que é um olhar investigativo, que é um olhar de reflexão de valor mesmo, e caso contrário é possível que mais vozes venham a surgir se perguntando se é tão necessário assim que haja escolas no mundo, se nós temos acesso a todo tipo de conteúdo debaixo do edredom, sem precisar sair de casa, e talvez seja a hora, né, dos defensores do mundo escolar de mostrar que a escola é muito mais do que um espaço de contato com conteúdos, mas é um espaço quase que laboratorial de convivência, onde questões éticas, questões enfim, de discussão da importância do outro na vida de cada um, tem, digamos, uma oportunidade rara de reflexão. Sim. E de aperfeiçoamento. Então, nesse sentido, a escola vai muito além daquilo que aprendemos, porque ela é, com certeza,
um braço da sociedade importantíssimo para formar o cidadão, não só pelo que o professor diz, mas por um número infinito de interações, onde a presença horizontal dos colegas e a relação vertical com o professor, ela, de certa maneira, antecipa questões de convivência que todo educando enfrentará mais para frente, né?